E chegamos ao último episódio do nosso podcast Ecos do Tempo. Acredito que você já saiba o meu nome, mas se você está chegando agora e só assistindo o último episódio, eu me chamo Luísa da Silva, sou a host desse programa, com muito orgulho, que é um projeto da JCI São Bento do Sul, que participou do edital Arno Fendrich aqui na cidade de São Bento do Sul e foi contemplada, então, para trazer tanto conhecimento e tanto compartilhamento de assuntos tão importantes sobre o patrimônio histórico, não só aqui da nossa cidade, mas também do Brasil. E hoje a gente tem aqui um assunto que é bastante específico da cidade de São Bento do Sul. Se você já assistiu os nossos outros episódios, você pode notar que a gente falou sobre diversos assuntos, né? Trouxemos historiadores, arquitetos, professoras mais voltadas também ao assunto de turismo. E hoje a nossa conversa é com William Scheidt, que também é arquiteto, professor da Univille. Seja bem-vindo, William, ao nosso programa. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E para a gente começar o nosso bate-papo, que hoje fala sobre os patrimônios de São Bento do Sul, materiais e imateriais, estilos construtivos e influências, eu gostaria que você também já se apresentasse aqui para a gente. Perfeito, muito obrigado, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, agradecer a JCI, né? E eu acho que é sempre, né, um momento importante e interessante para que a gente consiga falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural, principalmente, né, construído aqui de São Bento do Sul. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o professor William, né, como já mencionado. Sou professor, então, de História da Arquitetura 1 e 2, aqui da Univille. Leciono também algumas disciplinas de projeto e algumas outras disciplinas complementares aqui que a gente tem na nossa matriz curricular. Eu sou formado, então, né, como já colocado, em arquitetura e urbanismo, pela o antigo IST, né, de Joinville, e também pela Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. É, Fiz o meu mestrado, então, na área de patrimônio cultural, e eu acho que, né, deu um embasamento um pouco melhor para a gente compreender melhor essas questões do patrimônio, como o patrimônio arquitetônico em si ele vai se ligar, né, ele vai ter essa importância, né, dentro dessa grande área que a gente chama de patrimônio cultural. Bacana, obrigada, William. E né, nessa tua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, né, desde faculdade, mestrado, enfim, talvez alguns outros cursos também que você já tenha feito na tua carreira, né? Agora, como professor, acredito que você também atue como arquiteto, como, né, não só como professor, mas também como um profissional de arquitetura. E como que você se conectou com esse tema de patrimônio? Porque eu acredito que a arquitetura, assim como a minha profissão turismo, te dá um leque muito grande de possibilidades de trabalho, né? Mas você escolheu essa parte do patrimônio e o que talvez durante a faculdade ou, né, o teu início de trabalho te chamou a atenção nessa parte específica de patrimônio? Isso, eu estagiei na época, né, de faculdade no extinto IPUJ, que era o Instituto desculpa, de Planejamento Urbano de Joinville, e dentro do IPUJ a gente tinha uma área, né, que era de projetos, e dentro da área de projetos que eu estagiava, a gente tinha uma área específica para patrimônio cultural, né, edificado. Então, eu tive aí mentoras, né, eu tive professoras que gostavam muito do assunto, e aí, dentro dessa trajetória de estágio, né, e acadêmica mesmo, eu acabei me apaixonando pela área, e dentro desses 2 anos que eu trabalhei no IPUJ, né, como estagiário, eu acabei tendo contato, né, com alguns projetos, e essa área eu acho que é, assim, quem consegue trabalhar se apaixona, né, é uma área bem específica, né, Uhum. para algumas profissões. Então, não é um campo de atuação, patrimônio cultural não é um campo de atuação específico do profissional arquiteto urbanista, mas os projetos de intervenções, né, ao patrimônio construído, sim, são atribuição exclusiva. Então, eu acho que é uma área que, para quem trabalhou, né, não tem retorno, é sempre um prazer, né, e é sempre uma área que a gente acaba se enraizando ali, dificilmente vai sair. Que legal, que bacana. E até aproveitando essa pergunta que eu te fiz, conectando com as disciplinas, então, que você comentou que leciona, né,
na faculdade aqui na Univille, de História um e História 2, né? Como que você percebe, então, os teus alunos quando eles chegam? Porque eu acredito que essa disciplina seja bem no início, né? Entrei no curso de arquitetura, talvez uma das primeiras disciplinas que eu vou ter são essas que você leciona. Como que você percebe a aceitação dos alunos em relação a esses temas que você traz? Isso, é bem interessante porque muitos vêm do ensino médio com aquela repulsa quase, né, pela história. E aí, quando a gente começa a história da arquitetura, eu acho que sempre brilha um pouco os olhos, né? A gente tem essa aproximação de quem já tem, né, o gosto pela arte, enfim, por esse estudo geral, né, que vai levar à arquitetura. Quando a gente chega na história da arquitetura, eu acho que a gente tem um apego emocional um Uhum, pouquinho maior. Então, o pessoal já vem, né, com essa repulsa ali da história, do ensino médio. Alguns já gostam mais, outros nem tanto. Mas quando chega na história da arquitetura, a gente consegue contextualizar, né, os períodos históricos e analisar, né, por esse nosso olhar contemporâneo, evidências do passado, né. Eu acho que o pessoal assim já entra na faculdade com aquele gostinho, né, de quero mais da arquitetura. E lá no final, né, do curso a gente tem a disciplina de patrimônio cultural, que depende muito, né, dessas disciplinas iniciais ali de história da arquitetura, e técnicas retrospectivas que a gente vai trabalhar mais além de materiais, né, com o projeto de restauração. Então, permeia toda a formação do profissional arquiteto urbanista, mas esse apelo da história da arquitetura nos primeiros semestres é interessante, né, como aquele aluno que muitas vezes não gosta da história, a história da arquitetura ela gera um fascínio um pouco mais uhum, imediato, assim, principalmente, né, porque a gente acaba começando pelas grandes civilizações, né, e tendo essa aplicação prática, né, sim. das técnicas construtivas, que até nos dias de hoje, né, a gente usa pelo menos, né, as ideias iniciais ali matemáticas que a gente tem lá nos primórdios, né, da arquitetura. Uhum, bacana. E dada essa introdução toda, né, pegando aqui um recorte da tua fala, dessa questão das civilizações, dos povos, né, a primeira pergunta que eu tenho, assim, para te fazer, e lembrando, né, que a nossa conversa hoje, o nosso tema específico é sobre patrimônio de São Bento do Sul, né, material e imaterial, e quem eram, assim, porque quando a gente chega, às vezes, no centro histórico ali, né, no centrinho realmente de São Bento do Sul e vê todo aqueles casarios, aquelas construções, a gente não, talvez não remeta à nossa memória que antes daquelas casas, né, já existiam outras pessoas morando ali, né, já existiam outros povos. Então, quem eram esses povos antes da chegada desses imigrantes aqui em São Bento do Sul e qual que foi a importância deles para essa construção dessa paisagem que a gente tem hoje? Isso. Quando a gente fala, né, de patrimônio cultural em São Bento do Sul, a gente tem muito essa memória, né, ligada com a colonização ou a cultura germânica, né? Isso Uhum, não é, de fato, errado, né? A gente tem grande parte da nossa herança cultural e boa parte da tradição mesmo que a gente tem, né? Ela vem de povos com língua germânica, não necessariamente alemães, mas a gente acaba esquecendo, né, um pouco dessa gênese da sim. arquitetura e da ocupação da nossa região aqui. É, eu sempre costumo, né, principalmente em projeto de arquitetura 2 ou, né, a história da arquitetura 2 também, né, que é um semestre mais inicial, a gente começa, né, com uma palestra que vai trazer essa ideia da ocupação, né, do nosso território, que muitas vezes a gente tem relatos, né, que vêm lá do século XVIII, do século XIX, do século XX, a gente tem uma ideia de que essa região era intocada, que era aquela natureza que nunca, né, foi ocupada ou nunca foi alterada pelo ser humano, mas a gente já tem evidências arqueológicas, né, Uhum, e mesmo relatos escritos mais recentes da ocupação, né, dos povos indígenas, que a sim. gente acaba chamando, né? Então, como indígenas aqui, a gente vai entender etnias, né, dos G meridionais que a gente conhece. Então, assim, resumindo um pouco, né, tudo isso que eu falei agora, a gente vai ter uma ocupação indígena, uma ocupação que muitas vezes ela não era fixa, né? Então Uhum,
moradores que estavam sempre se deslocando, né, povos que estavam sempre se deslocando, mas sim existiam alguns que tinham uma perenidade, né, de arquitetura ou um tempo maior de ocupação. E é interessante pensar, né, que essa arquitetura ela usava basicamente os materiais, né, locais, o que a natureza oferecia. Então, quando a gente pensa também nas primeiras edificações, né, de povos não originários, né, de povos que vieram imigrantes, Uhum. começar, né, as primeiras edificações usando esses materiais locais. E toda a construção da paisagem, né, se a gente for analisar, a gente tem indícios e artigos já que comprovam isso, que as próprias, né, a própria floresta de araucárias, ela tem, durante milhares de anos, né, essa construção que é derivada, né, da ocupação dos povos G, que vão dar origem, né, aos nossos materiais construtivos, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Que legal. É interessante, né, quando a gente até trocava uma ideia antes da gravação do nosso podcast aqui, né, alinhando as perguntas e tudo que a gente ia trazer, eu te coloquei que realmente a gente acaba esquecendo realmente, né, essa questão de quem veio antes dos imigrantes, e é muito importante que a gente traga isso, né, dê luz novamente a isso, porque todos, né, nos seus períodos tiveram uma importância muito grande para o que a gente chegou hoje, né, para a gente estar aqui hoje, todos têm a sua devida importância. E como que eram essas primeiras casas construídas por esses colonos ou por esses povos originários aqui em São Bento do Sul? Que características mais marcantes tem essa arquitetura? Legal. Quando a gente fala, né, nesses primeiros anos de ocupação, a gente vai ter que lembrar, que provavelmente já foi falado nos outros episódios, né, aí para o pessoal também voltar e assistir os outros episódios, é, quando a gente fala desses primeiros anos de ocupação, a gente não tem ainda olarias, né, que produziam tijolos maciços ou telhas, a gente também não tem materiais construtivos industrializados. Então, basicamente, a gente tem um colono que vem para ocupar essa região, eles ficam, então, em uma residência temporária coletiva, né? E, a partir disso, cada um dos colonos, né, cada um dessas famílias que iriam ocupar esses lotes, eles construiriam as suas casas. Então, essas primeiras moradias, elas eram bastante simples. E muitos eu vou chamar de forma geral de colonos, né? Uhum, Então, muitas dessas pessoas que vinham aqui para São Bento, elas tinham algumas habilidades já com madeira, com algumas ferramentas, e eles aproveitavam, né, dessas habilidades para a construção das suas casas. Então, eu falei da importância dos povos G ali, né, e a construção das paisagens de araucária. A gente tem que lembrar que a araucária, enquanto material construtivo, enquanto madeira, né, enquanto assim, uhum, madeira para construção sim, mesmo, ela foi muito importante nesses primeiros anos. Então, as paredes, de modo geral, né, eram construídas com blocos maciços de madeira, principalmente uhum, de araucária, de cedro, né? As fundações eram em madeira, as vedações e esquadrias eram em madeira e até as coberturas. Então, basicamente, né, a gente usava a madeira, né, como o principal material. Enquanto tecnologia uhum, construtiva ou técnica construtiva, a gente tinha o que se chama hoje de blockhouse, né? Então, eram madeiras quadradas, aparelhadas à mão, geralmente falquejadas, que a gente chama com machados, né? uhum. E outras ferramentas de metal que eles trouxeram. E isso foi possível, né, justamente pela abundância da araucária, que eram madeiras, né, de tronco reto, e com facilidade, então, e boa trabalhabilidade. Bacana, muito bom. E é importante a gente ter, né, essa menção da araucária, né, naquela época, né, porque hoje já não pode mais utilizar, né, esse tipo de madeira para construção, mas naquela época, e as casas que ainda se mantêm, né, ela tem essa característica dessa madeira que na nossa região aqui é um ícone para a gente, né? Então, além dessa construção, também a araucária ela é fundamental para outros tipos de patrimônios quando a gente trabalha também com indicação geográfica, por exemplo, da erva mate, né, que só tem essa indicação geográfica porque é uma erva cultivada, sombreada pela araucária, então a importância que tem, né, essa árvore aqui para nossa região. E desde aquela época, né, dos colonos, dessas construções das primeiras casas, até agora, né, início do século XX, praticamente, a cidade ela teve muitas mudanças, né? Mudanças, como você falou,
foram materiais diferentes, foram técnicas empregadas diferentes, né? Então, outros profissionais também envolvidos nessa questão da construção. E que estilos arquitetônicos então começam a aparecer aqui na cidade, diferentes dessas que eram, né, mais primitivas e agora, a partir do século XX. E o que que isso mostra sobre, de certa forma, o movimento econômico e social também, né? Porque essa evolução toda que teve, ela também se demonstra na arquitetura, né? Isso. Eu acho que vale a pena a gente continuar falando um pouquinho sobre a araucária, que ela tem tudo a ver, né, com a construção da paisagem, né, e quando a gente fala em patrimônios culturais aqui de São Bento, né, não só o edificado, o arquitetônico, né, mas os imateriais e tudo mais, a gente tem essa relevância, né, da araucária na paisagem. E, como foi colocado, né, então ela foi explorada durante esse tempo e isso gerou, então, né, a escassez que a gente tem hoje não só de quantidade de população, de indivíduos de árvore, mas também genética, né? Uhum, Então, pegando o gancho da erva mate, é interessante a gente pensar que lá no início do século XX, ela foi fundamental também, né, para o acúmulo de riquezas. Então, a construção da estrada de ferro ela já vinha sendo prevista, né, para escoar a produção da erva mate, como foi colocado ali, mas nesse declínio que a gente teve, principalmente ali das mudanças econômicas dos primeiros anos ali do século XX, a gente vai ter então a exportação, a exportação não, mas a exploração, né, das araucárias. Isso vai gerar então uma economia incipiente aqui em São Bento e o acúmulo de riquezas. Com esse acúmulo de riquezas, foi possível a gente ter uma mudança, né, no padrão construtivo. Então, né, famílias que conseguiram maior, né, acumular mais riquezas, que conseguiram construir casas com materiais, né, já melhores uhum, e casas já um pouco maiores, né, e tinham também essa questão de comércio e das outras tipologias arquitetônicas que foram surgindo. Então, o primeiro ponto, né, eu acho que para essa mudança do início do século XX é justamente, né, esse acúmulo de riquezas. A segunda questão foram, né, problemas de epidemias que a gente teve ali no início do século também, que levou São Bento, né, a ser considerada, né, pelo clima, um lugar importante, né, para veraneio. Então, para, né, que essas famílias pudessem ter um local com clima mais ameno, né, para passar algumas épocas do ano e também, né, pessoas que tinham algum tipo de doença, né, pudessem tratar aqui, né, com um clima um pouco melhor. Então, esse contexto, né, econômico e social que foi acontecendo ali no início do século, transformou totalmente, né, a arquitetura. Então, a gente consegue ver alguns estilos arquitetônicos surgindo, né? A gente pensa, fala, quando fala em estilo e liga com o germânico, a gente lembra da técnica construtiva em Chaimel. isso. Então, né, a técnica em Chaimel, ela não necessariamente é um estilo construtivo. A gente pode ter, né, vários estilos construídos com essa técnica construtiva. Porém, nesse começo, a gente vai ter a circulação também de revistas que vinham, né, São Paulo, Rio de Janeiro, das capitais, e vinham de fora também, que vão moldar, né, um gosto um pouco diferente, né, e uma arquitetura com uma tipologia diferente também. Então, a gente tem, né, nesse momento, o bangalô surgindo aqui, né, sendo apropriado aqui em São Bento, as edificações, né, com uma linguagem, sim, daí germânica, né, mas já posterior a essa imigração, que vai ter essa linguagem normando-germânica ou germânica mesmo, que vem desse movimento Landhaus, né, da Alemanha, e alguns construtores, né, que vieram para Joinville e também atuaram aqui na região. Então a gente começa, né, um movimento diferente, com materiais diferentes aqui e com essas tipologias. Então a gente já vê também a apropriação do clima, né, como esse conhecimento do clima da insolação da região, ela vai adaptando, né, as Uhum. casas e aí vai surgindo, por exemplo, os alpendres, as varandas, né. Então é bem interessante, né, como todo esse contexto cultural histórico ele vai moldando a arquitetura de São Bento do Sul para ter esse resultado que a gente tem hoje. Que legal. E é bom a gente sempre trazer, eu gosto, né, de trazer exemplos,
com que a pessoa consiga conectar visualmente, para a gente não ficar, né, no imaginário, e sim, eu passei por aquele casario, eu passei por aquela edificação, identifiquei porque eu ouvi, né, o William falando sobre isso. A gente tem ainda, Uhum. né, em São Bento do Sul, algum bangalô, algum estilo desse arquitetônico que a gente possa dizer, ó, né, naquela rua, aquele comércio, enfim, aquela edificação é esse estilo. Ou, como você falou, né, a gente fala muito, eu sempre digo os leigos, né? A gente fala muito do enxaimel, Uhum. né? Só que tem também o falso enxaimel. Uhum. Então, qual é o que caracteriza um verdadeiro enxaimel do falso enxaimel? Porque isso é muito bacana de quando a gente está passando num centro histórico, bater o olho e saber, né? Dizer, ó, esse daqui é verdadeiro, esse aqui é falso, mas por quê? Então, só para as pessoas entenderem também um pouco mais disso. Legal. Então vamos lá. Agora faltou para o professor aqui um quadro para que eu pudesse desenhar um pouquinho, mas vamos na explicação, que eu acho que vai dar certo também. Primeiro, eu acho que a primeira visualização que a gente pode fazer é com uma arquitetura que a gente vai chamar de neoclássica, que é dentro do ecletismo brasileiro que a gente vai ter ali no século XX, tem uma corrente que vai trazer o que a gente vai chamar de neoclassicismo, que é uma arquitetura que tem um pouco mais de ordem, que ela vai trazer elementos arquitetônicos lá da Grécia, lá de Uhum, Roma. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Museu Municipal Wolf, né? Eu não lembro o nome inteiro dele, mas é o Museu Municipal ali que o pessoal já vai lembrar. O museu ele tem essa linguagem mais neoclássica, além dele trazer, né, outras elementos que vão caracterizar o ecletismo em si, mas, né, a gente consegue ver frontões, a gente consegue ver simetrias, a gente consegue ver colunas, né, que vão relembrar, né, um pouco dessa história da arquitetura lá do classicismo. Então, a uhum, gente tem também ali atual prédio da Secretaria de Turismo, se eu não me engano, que também, né, tem essa linguagem, então a gente consegue ver a simetria dela, né, os dois lados iguaizinhos, essa distribuição das aberturas iguais, o frontãozinho ali em cima, né, então esses prédios, eles trazem essa linguagem do neoclassicismo dentro do ecletismo, né. Sobre o enxaimel, então a técnica construtiva enxaimel, ela vem lá já da Idade Média, né, um pouco antes até da Idade Média, ela já era usada, né, por alguns povos ali, mas ela vai tomar uma proporção maior, né, de uso na Europa, principalmente a Europa Central, não só na Alemanha, né, mas norte da França, Inglaterra, em alguns lugares. Então, a técnica enxaimel ela vai ser desenvolvida lá na Idade Média, principalmente. Quando ela vem aqui para o Brasil com esses imigrantes, ela vem como uma alternativa de fácil aplicação, né, para a quantidade de materiais e de ferramentas que se tinha. uhum, Então, para a gente imaginar uma edificação em técnica em Chaimel, a gente vai pensar numa estrutura autoportante de madeira, como se fossem treliças de madeira, e elas vão ser preenchidas, então, por alvenaria, uhum, ou por estuque, né, ou por taipas, ou mesmo, como é muito comum na nossa região, que a maioria não se dá conta disso, por tábuas de madeira. Então, a técnica em Chamel ela é um material, né, é uma técnica construtiva, que vai ser a estrutura, né, como a gente tem hoje pilares e vigas, sim, né, então ela vai ter também essa característica de estrutura e vai ter uma vedação. Isso, então, lá no comecinho, né, da ocupação de São Bento. Depois, na década de 80, a gente vai ter um movimento de tentar resgatar um pouco dessa linguagem arquitetônica que a gente chama, né, um pouco dessa estética da arquitetura em Chaimel, só que não utilizando exatamente como ela deveria ser, como uma uhum, estrutura, e sim como uma linguagem estética. E uhum, aí a gente vai ter o que a gente chama de falso enxaimel. Então, para exemplificar isso, o anexo, né, do museu, onde era a tipografia, que era, não sei se ainda é, mas foi durante há muito tempo aqui em São Bento, o arquivo histórico, uhum, tem parte dele, né, que é em técnica enxaimel, então que tem essa estrutura em madeira preenchida, né, com alvenaria de tijolos maciços. Já, por exemplo, a prefeitura, como exemplo, a gente tem, né, essa tentativa de trazer, né, sim, um elemento estético, só que ela não tem função estrutural. E na área do patrimônio, a gente diz que, pelo menos para nossa valoração, né, de patrimônio atualmente, ela não tem um valor cultural, porque ela tenta, né, como linguagem estética, buscar alguma coisa, e na verdade ela está, às vezes,
criando no imaginário geral Uhum. das pessoas que aquilo é a técnica enxaimel, enquanto a nossa realmente técnica enxaimel, que vai ser, né, um testemunho da nossa imigração e da nossa história, ela está lá escondidinha Sim. atrás de uma parede de madeira, ou, né, então eu acho que é interessante que as pessoas que, né, passem por os lugares, e é o primeiro exercício quando a gente começa, quando entra no curso de arquitetura, é observar a Uhum. cidade, né, observar o meio em que a gente vive. Não sei se eu consegui responder, tem mais estilos que eu poderia mencionar aqui, né? Só vou acho que dar um último que vai fazer bastante gente assim ter esse olhar, que é do próprio ecletismo, né? Então a gente estava ali no início do século XX, né, com novas tecnologias chegando, né, comunicação, transporte, e aí a arquitetura ela estava em transformação. E essa primeira ideia da arquitetura era dos arquitetos em si, então era colocar, vamos colocar então nas edificações tudo que a gente já teve de mais bonito e interessante em toda essa história da arquitetura. E aí o ecletismo é mais ou menos isso. Então vai pegar elementos lá do barroco, lá do classicismo, lá do, enfim, de várias épocas do gótico, né? Aí cada edificação vai ter né, uma linguagem específica, Uhum. mas vai trazer esses elementos que a gente chama de ecletismo. Então, por exemplo, né, o prédio onde fica, né, o atual Shopping Zipper, né, ali, ou Uhum. aquele prédio da esquina que era o antigo Itaú, que todo mundo conhecia, e várias outras edificações de São Bento que tem essa, é, a gente chama de monumentalidade, né, um pé direito Uhum. mais alto, uma edificação com mais elementos arquitetônicos, né, principalmente estéticos ali colocados, é desse período do ecletismo, ali do início, do final do século XVIII, início do século XIX, né, mas aqui em São Bento do Sul, principalmente nesses primeiros anos ali do século XX. Que legal, muito bom. Eu trabalhei dentro do prédio do departamento de turismo, né, que você comentou aqui, então é muito, muito bacana saber, né, agora uma nomenclatura correta para o estilo arquitetônico que tem ali, né, e o Felipe Maria Wolff, né, que é o museu, que você também comentou, então é bacana olhar para esses monumentos agora, esses patrimônios, enfim, esses edifícios, né, e até com essa tua fala do prédio que era o antigo Itaú, que fica bem próximo ao departamento de turismo ali na praça, né, na esquina, de agora talvez a gente mudar o olhar, né, de chegar ali na esquina mesmo, de olhar de frente o prédio e já olhar também para o prédio que era o antigo Itaú e começar a comparar, né, ver que eles têm arquiteturas diferentes, têm estilos diferentes, isso é muito bacana. E como você falou, né, os próprios alunos, agora que começam a entrar no curso de arquitetura, começam a mudar esse olhar e começam a perceber mais, né, esses estilos. E eu costumo dizer também, as pessoas parece que começam a olhar para cima, né, começam a perceber o que tem. Não só, né, olhando para baixo no chão, a gente está tão acostumado aí a não visualizar o que tem ao nosso redor, e essa questão do estilo arquitetônico é muito bacana para trazer mais, né, as pessoas para esse senso de pertencimento, principalmente para as cidades delas, né? Isso, e aí a gente tem, então, essa ideia, né, de quando fala em patrimônio edificado, né, o patrimônio arquitetônico, patrimônio cultural edificado, a gente tem essa chance, né, de ser acessível praticamente a todas as pessoas que estão ali na cidade. Então, enquanto, às vezes, um documento histórico, a gente precisa entrar num arquivo ou dentro do museu, que é extremamente importante também, mas às vezes não é do interesse de todo mundo ou nem todo mundo consegue ter esse acesso. Agora, o documento histórico, que é o patrimônio arquitetônico, ele está ali na cidade para ser, né, fruído e desfrutado por todo mundo. Então, a gente consegue, né, lógico que quando a gente fala que o patrimônio cultural ele sempre precisa ser explicado, né, mas quando a gente tem, né, mesmo não sabendo aquele estilo específico, ou mesmo não compreendendo a história, ou não sabendo a história daquele edifício, a gente sabe que, de alguma forma, ele é um testemunho, né, que vai contar a história do nosso município. E isso está ali para todo mundo, pelo menos, se questionar, né, ir atrás de procurar, às vezes, saber um pouquinho mais. E aí, quando a gente vai recebendo essas informações, a gente vai, né, conhecendo um pouquinho mais e tem a possibilidade de estar lá, né, na cidade, lá Uhum. no meio né, nessa malha urbana, observando, né, como esses edifícios eles vão contando não só a nossa história, mas vão criando a nossa cidade, né, e o lugar, né, e o espaço em que a gente vive, né, e convive com as outras pessoas. Isso aí, com certeza. Muito, muito bacana saber, né, dessas
diferenças que tem, assim, desses prédios, desses monumentos aqui na nossa cidade. E William, quais são as principais manifestações culturais e materiais que São Bento do Sul tem? Você consegue exemplificar para a gente algumas coisas? Isso, quando a gente, né, fala de patrimônio material, a gente tem uma visão muito compartimentada que a gente tinha ali a partir da década de 80, 90. Então, hoje a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né, sobre o patrimônio, essa divisão entre patrimônio material e imaterial, que basicamente, né, tem alguns autores que até colocam que a gente precisa, né, pensar que o patrimônio imaterial ele precisa de um vetor material, né? Uhum, Mas, assim, de forma geral, vai depender muito de como a gente vai valorizar e valorar esse patrimônio. Então, hoje, né, a gente tem, por exemplo, a banda Tremel, né, como um dos exemplos de um patrimônio que já foi reconhecido como sim. imaterial. Então, eu acho que não só para as gerações passadas, como uma história, mas principalmente para o nosso presente enquanto cidade. Então, a gente, né, tem esse patrimônio que, por exemplo, a gente estava final de semana na praça e a banda Uhum, Tremel estava lá. Então, ele permeia o nosso, né, esse patrimônio está permeando o nosso cotidiano, né? Isso não é algo que ficou lá no passado, e sim, né, algo que a gente valora, que está dentro do nosso cotidiano hoje. Mas para além, né, dos patrimônios que já são tombados, digamos assim, né, ou patrimonializados, a gente tem também, né, aqueles valores culturais das próprias famílias, né? Às vezes não só as bandas, mas algumas receitas uhum. específicas, né, que determinada família produz, e aí esses patrimônios eles podem ser reconhecidos como patrimônio do município ou do estado também. Então eu acho que é interessante, né, que a gente compreenda que o tema da nossa conversa hoje é Uhum. justamente esse, que o patrimônio imaterial, né, assim como material, a gente depende de valorar, né, e essa importância que ele traz para a nossa vida cotidiana. Então, eu dei exemplo, né, da banda Tremel, mas a gente pode pensar, inclusive, como já falado desde o início, a própria paisagem de São Bento do Sul, né, ela é material, mas enquanto a ocupação humana, né, dessa Uhum. paisagem, a gente pode considerar, né, que esse jeitão que São Bento tem também pode ser, né, permeado aí por questões imateriais e esse ponto de vista, né, que vai gerar essa ideia de identidade, né, das pessoas aqui em São Bento. Eu não sei se eu fui claro na Foi, resposta, foi. se É, precisou mais ainda. até assim, eu gosto muito de pegar a resposta também e colocar para o meu entendimento, né? Como não sou arquiteta, sou turismóloga, mas gosto de ter essa questão da arquitetura, porque é uma experiência, a gente pode transformar esse olhar arquitetônico como uma experiência turística também, né? Então, a gente vinha falando muito sobre material, né? Sobre edifícios, casas e tal, e agora a gente está falando sobre o que a gente não pega, né? Que é, mas eu vou lá e pego no músico, ok, mas você não consegue pegar e tocar a música, né? Que é o que eles estão compondo, enfim, estão nos instrumentos ali comentando. E essa questão de São Bento do Sul é muito, assim, de certa forma até engraçado, mas não no sentido, assim, pejorativo da palavra, né? Mas essa questão da paisagem me lembra muito quando eu ainda trabalhava no departamento de turismo ali naquele prédio, né? Na frente da igreja ali, que nessa época, né, de entrada de inverno, vinham aquelas nuvens, né, de cerração, 3 horas da tarde, cobrindo a cidade inteira. E eu lembro que tinha um consultor do Sebrae na época que estava trabalhando com a gente aqui no desenvolvimento do plano de turismo, que ele nunca tinha visto isso na vida dele, porque ele é do litoral. Então ele achava aquilo tão fantástico, aquela paisagem sendo encoberta por aquelas nuvens de cerração, assim, que ele disse: Meu Deus, e para vocês reclamam disso. Né? E isso daqui para mim é uma experiência. Eu estou vivendo uma experiência turística aqui, olhando, observando e sentindo na pele, porque né, é frio, e a gente não dá valorização para isso, né? Essa questão da paisagem. Então, só para mostrar que muitas vezes o que é cotidiano para a gente tropeça em cima disso praticamente todo dia. Para o outro, que não vive isso no seu dia a dia, tem um valor histórico, né, patrimonial, cultural muito grande. E às vezes esse valor, né, que a gente acaba atribuindo é só quando a gente não tem mais. Uhum, Então é uma das formas, né, que a gente diz que as pessoas acabam reconhecendo, né, o valor cultural é o momento de perder, né? Então, enquanto as coisas estão ali, às vezes a gente não tem esse olhar, né, ou não desenvolve esse olhar, e por isso a importância
do turismo, né, Sim. para essa valoração do patrimônio cultural e também das políticas, né, de ensino, né, que vão levar, né, a ideia, né, como esse podcast e outras coisas, que é justamente, né, para que as pessoas comecem a ter esse olhar Uhum. para as coisas que, se realmente não tivesse mais, elas teriam falta. Então, a gente não precisa perder para começar a dar valor, né? Com certeza. Esse acho que é um recado fundamental, né, de todo mundo que trabalha com essa questão da preservação, seja do material ou do imaterial, não deixa perder para daí dar valor, né? A gente tem que olhar com mais carinho enquanto a gente tem e tentar conservar isso, né? E além, né, William, dessa questão da banda Tremel, do imaterial, né, que outros exemplos você pode trazer também, conectando, por exemplo, a danças folclóricas, né? Essa questão também da vestimenta, né? Dessa questão, a própria, acho que Schlagfest, né? É uma festa muito tradicional na cidade, que os desfiles são maravilhosos, são lindos, né? E traduzem muito do que é a cultura de São Bento do Sul também, né? Isso, então essas manifestações populares, as festas, a música, né? Então tudo que a gente não pode de fato pegar, né? A gente vai, né, considerar um patrimônio material. Apesar de, como eu falei, a gente precisa de vetores, né? Uhum, Então, para que a música ela aconteça, né? A gente precisa dos sim. músicos. Para que essa festa aconteça, a gente precisa das pessoas. Então, essa perpetuação, né? Do patrimônio entre as gerações, né, a tradição, ela depende, né, das pessoas também. Enquanto colocado ali, eu acho que é bem interessante, né, falar um pouquinho sobre essas reapropriações culturais. Então, apesar de muitas questões, né, elas não serem lá da Fundação de São Bento e também não precisam ser lá da Fundação de São Bento, a gente tem, né, momentos específicos históricos que a gente tem um resgate, uma reapropriação da história e da cultura. E isso é normal. Então, a gente tem, né, o exemplo da Schlackfest, que hoje, né, a gente pode considerar, então, um importantíssimo, né, enquanto festa, enquanto essa manifestação, né, da cultura que houve uma reapropriação um pouco mais recente. E eu vou dar outro exemplo de um colega meu, aqui da Univille, inclusive professor também, né, o professor Jean Dias, que ele trabalhou na dissertação do mestrado dele, então, com a produção da cerveja. Uhum, Então, o quanto, né, a gente tem de histórico nessa construção do patrimônio material, né, que é a produção da cerveja, e o quanto isso é apropriação, né, e quanto isso é importante para a cultura. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, tanto nas questões materiais, mas principalmente nas questões imateriais, como a gente vai, né, como a sociedade atual vai se apropriando e vai ressignificando uhum, mesmo todos esses movimentos, né? Então, não é que não importa da onde veio, né, essa cultura, mas a forma com que a sociedade atual se apropria desses eventos culturais, eu acho que é tão importante quanto o registro, né, material da origem delas. sim, com certeza. E também, né, trazendo aqui, e não só ficando no centro, né, às vezes a gente tem essa questão de falar muito, de dar exemplos do centro da cidade, né, de algo que acontece mais nos centros urbanos, mas a gente também tem muita manifestação cultural nos interiores, né, os agricultores, as pessoas que trabalham e moram na ruralidade, né, que tem essa questão cultural, muitas vezes de uma técnica, sei lá, da agricultura, né, muito particular, ou até mesmo de uma culinária muito específica também, né, de um centro mais de uma área mais rural, mais do interior. Então, as festas, né, de colonos, então, todas essas manifestações, elas também são extremamente importantes porque elas mostram que existe essa miscigenação, né? Não existe só um tipo de migrante específico, e sim essa mistura que a gente tem, né, na nossa cidade e também na nossa região aqui. Falando agora um pouquinho do interior, né, desses conhecimentos, a gente tem um material lindíssimo que foi produzido pelo IFAM, se chama Mestres Artífices. Então, eles realmente rodaram, né, o interior aqui da nossa região,
e trouxeram, né, na verdade foram várias regiões, mas a gente tem um caderno específico aqui da nossa região, né, que vai trazer vários conhecimentos de produção, né, então de tijolos, de peças em madeira, de telhas, então a gente tem, né, um rico patrimônio cultural e material que está escondido, né, no Uhum. nosso, eu digo escondido, né, porque a gente acaba não tendo acesso tão Sim. fácil, né, a essas pessoas, mas que têm um conhecimento, né, tradicional muito importante, e são realmente mestres artífices, né, que conhecem, né, técnicas de construção, de produção de sapatos, enfim, vários materiais, né, isso é uma cultura muito rica aqui em São Bento também. Que bacana, olha só, às vezes são coisas que a gente nem sabe, né, fica sempre só no mais comum e essas coisas mais diferentes a gente não tem nem ideia, né, de que existe. E por que que é importante então a gente preservar cada vez mais, né, esse patrimônio histórico e cultural, de São Bento do Sul, pensando daqui para frente, né, o que que você consegue visualizar dos estudos que você tem, das aulas que você dá, né, da experiência que você tem também, tal provavelmente visitando, né, sendo turista em outros locais, né, que forneçam muito essa base do patrimônio, mas como que você conseguiria dar uma perspectiva de São Bento do Sul, assim, para o futuro nessa questão de preservação? Eu acredito que, puxando a brasa para o meu lado um pouquinho para a área, né, do estudo da arquitetura, a primeira questão que eu vou colocar, que talvez não seja tão visível para todas as pessoas, mas para quem trabalha, né, com essa área, é o registro material que a gente tem. Então, das técnicas construtivas, do testemunho histórico, né, que essas edificações elas podem, né, subsidiar pesquisas e tudo mais. Mas para as questões práticas, né, das pessoas que moram aqui em São Bento, eu acho que é aquela questão que foi colocada, né, do pertencimento e da ideia de São Bento, né? O que é São Bento? São Bento é só uma localização geográfica ou ela é todo esse conjunto, né, de edificações de diversas épocas históricas, né, dessas manifestações culturais, desse clima, né, e a interação de tudo isso. Então, eu acho que para quem mora aqui, a primeira questão é a identidade, né, é você viver a cidade, ter esse espaço, né, de encontros, a qualidade de vida. Eu acho que isso é bem importante. E o patrimônio cultural, ele está, né, diversos autores que a gente acaba estudando em urbanismo, eles vão trazer isso. Então, ter edificações de várias épocas, né, ter esses testemunhos que vão dar, né, a referência para aquela pessoa de tempo e de espaço, né, eu acho que isso é muito importante. A outra questão que é importante também, né, são as questões econômicas mesmo. Então, a gente vê, né, mundialmente, como o patrimônio cultural ele pode ser apropriado, né, pelo turismo e por questões econômicas Uhum, mesmo, né, às vezes como um ponto, um café ou, sim. né, um outro uso que ele possa ter ali, né, para incentivar ou para melhorar, né, essas questões econômicas. Eu acho que isso também é um ponto importante. A gente tem, né, atualmente algumas questões também que envolvem, né, a preservação e conflitos e tudo mais. Mas eu acho que cada vez a gente tem um olhar mais um pouco mais sensível, né, para essas questões de preservação também. Então, de como a gente consegue, né, incentivar e usar ferramentas, né, dentro dos planos diretores, né, ferramentas que vêm lá do Estatuto da Cidade, para também proporcionar, né, àquele proprietário alguns benefícios, né, para que a gente consiga é, ah, que esses bens culturais eles Uhum, sejam acessíveis, né, e cumpram a função social que eles têm para toda a população. Então, de modo geral, né, como um resumo de tudo isso, eu acho que o primeiro ponto é para quem mora na cidade, né, para ter, né, esse conjunto de edificações, de vias, de paisagem, né, que vão significar ser de São Bento e reforçar essa identidade, e também, né, as questões econômicas e também culturais que surgem a partir, né, das questões financeiras também. Não sei se ficou claro, mas uhum. seria mais ou menos essa a ideia. Ah, legal. É, essa questão econômica, né, quando a gente fala
tanto dos benefícios econômicos que uma cidade pode ter por preservar, né, os seus patrimônios, mas também a gente falou já com outros convidados aqui nos episódios anteriores, da dificuldade muitas vezes que um proprietário, né, de um bem tombado tem para manter ele, né, financeiramente, porque a gente sabe que muitos, né, tem ali um casal, às vezes mais idoso, que sobrevive das aposentadorias, né? Então é um ganho muito baixo para suprir as necessidades que eles, como pessoas, têm, mas também de poder manter, né, a casa, enfim, o edifício que eles têm ali por ser um patrimônio tombado já mais antigo, né? Então a gente sabe dessas dificuldades que tem, mas que o município em si, né, as pessoas, as associações, enfim, os conselhos, né, Conselho da Cidade, Conselho do Patrimônio Histórico, Conselho de Turismo, eles têm um olhar especial para isso, porque faz parte da história e, como a gente falou aqui, né, não vamos deixar acabar para daí fazer alguma coisa e sim conservar isso tudo, né? Uhum. E William, o que que você consegue enxergar, Eu acho, assim, desculpa, pode. pode. Não, eu só queria complementar, né, sobre essa questão. Eu acho que não onerar, né, esses proprietários é um grande passo que a gente eh, pode prever, né, daqui para frente. Todas as ferramentas que elas vêm sendo criadas justamente é para melhorar um pouco nessas questões da não oneração, mas eu acho também que muito é falta de conhecimento, né, Uhum, de muitas pessoas. Eu não sei se isso provavelmente já foi, né, tratado em outros episódios, né, sim. mas se precisar a gente pode aprofundar um pouquinho, né, senão a gente pode seguir aqui nas perguntas. Eu até perguntaria assim, acho que essa questão da falta de conhecimento já responde uma parcela da pergunta que eu vou te fazer agora, né? Que é os desafios que você enxerga hoje na preservação desses bens tombados. Eu acredito que a falta de conhecimento já é um grande desafio, né? Mas além disso, e você pode até trazer mais subsídio em relação à falta de conhecimento, mas além disso, quais são os outros desafios que você enxerga nesse desafio aí? Isso. A falta de conhecimento, então, ela vai, né, levar, eu acho que boa parte do nosso patrimônio, né, que está em estados assim não tão bons quanto deveriam estar. Eu acho que justamente a falta de conhecimento, ela é um dos principais fatores, né, que contribuem. Então, várias vezes, né, tanto no escritório quanto aqui, né, na universidade, a gente tem aquela ideia de que o proprietário não pode fazer nada, não pode mexer, não é para fazer nada. Então, isso é muito diferente, né? A intenção é que todas as medidas para preservação elas sejam feitas, né? Então, que um restauro, que é a última instância que a gente precisa chegar, né, ela não precise nunca ser feita. Uhum, Então, se a gente tivesse, né, uma conservação, e essa conservação geralmente ela não é tão cara quanto um restauro. Só que muitas vezes as pessoas imaginam que não podem fazer nada e vai ficando, vai ficando, sim. vai ficando. E aí sim, né, a gente tem intervenções que demandam de muito mais valor financeiro, né? Então esse eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. É sobre os incentivos, né? Então aos poucos, né, a gente tem ferramentas que vão sendo colocadas na legislação para incentivar, né, financeiramente esses proprietários. Então, né, mais recentemente a gente teve, por exemplo, a troca de potencial construtivo, né, e a outorga onerosa do direito de construir, mas basicamente, então, às vezes a pessoa tem uma edificação histórica, ela não vai construir, não pode mais construir naquele terreno, e aí a gente, né, ela pode vender esse potencial construtivo para alguém que queira, né, aplicar em outro lugar, e eu acho que isso é uma forma interessante, né, para ter recurso, né, para Uhum, investir na preservação daquele imóvel. Sobre ainda as dificuldades que a gente tem, né, além do conhecimento, né? É, a, a ideia de que o tombamento, né, ele é uma cristalização do patrimônio, que ele uhum, vai deixar aquilo sem um uso, né, fechado, ou mesmo vai ter que desapropriar, então, aquela casa para virar alguma coisa da prefeitura, e isso é um erro muito grande. Então, quanto mais a gente conseguir, né, que essas edificações elas sejam ocupadas por um uso compatível ou pelo uso com que elas foram concebidas, né? Por uhum, exemplo, uma residência. Então, a ideia, né, que se a família tiver interesse em manter aquela residência, melhor. Então, as obras, né,
não digo obras, mas as intervenções que a gente vai fazer ali para conservação, quando essa edificação ela está sendo usada, e principalmente usada, né, para o fim com que ela foi concebida, a gente tem uma chance de que essa edificação ela sofra menos, né, ao longo do tempo, do que uma edificação que está sendo usada por um uso não compatível. Uhum, E o que a gente chama de uso não compatível, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma edificação residencial. Aí a prefeitura foi lá e tombou, né, como as pessoas sim. imaginam que vai acontecer e desapropriou, sei lá, né, como que as pessoas imaginam, né, às vezes, mas digamos que elas não podem mais morar lá. E aí vão, ou mesmo que elas vão alugar, então, para um edifício, não, para um uso de escritórios. Uhum, Então, esses escritórios, eles vão precisar de uma infraestrutura diferente, eles vão precisar, então, de uma rede de internet diferente, de uma rede de iluminação, e essas coisas, elas são, sim, possíveis de fazer, sim. só que elas, né, demandam de maior cuidado. E aí, quando esse uso não é compatível, geralmente essa infraestrutura, né, ela acaba sendo um pouco mais complexa. Se é para uma residência, eu posso fazer, né, adequações para a infraestrutura, né, mais contemporânea e tudo mais. Só que eu tenho que ter um cuidado um pouco maior para fazer Uhum. essas intervenções. Ah, muito bacana. Então, a gente falou aí, né, da questão do conhecimento, que nunca é demais, né? As pessoas, até num episódio anterior, a gente conversou muito com isso, sobre isso com o Márcio também, que é arquiteto, de que antes de fazer qualquer coisa, pergunte, vá atrás de um profissional que conheça, né, sobre essas questões. Não acredite em tudo que você ouve, primeiro vai atrás do profissional, vai atrás da informação, né, porque é muito diz que me diz que e às vezes isso nem se aplica para o teu caso, né, então a gente precisa muito da informação e do conhecimento. A evolução que já teve nesses incentivos, então, antes era só às vezes desconto de IPTU, hoje já tem essa questão, né, da outorga onerosa, esse nome, né? E essa outra situação também de que eu Isso, aham. posso dar outros usos, né, para esse imóvel, que não só o residencial, eu posso, né, ter às vezes um contrato de locação, ganhar dinheiro, né, com a locação para um escritório, para algum outro tipo de uso, né, que não só o residencial, mas e sim o comercial. E, William, para a gente chegar aqui agora no final, né, da nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, que você também dissesse qual é a rede social do teu escritório, como que as pessoas também podem entrar em contato com você, caso tenham interesse aí em aprofundar um pouco mais esse tema também. Perfeito. Primeiramente, então, só para finalizar, né, esse assunto sobre as intervenções ali que já foram faladas e tudo mais, eu acho que a dica é realmente essa, né? Procure informação, procure então um profissional, né? Ou mesmo não sei exatamente o que está acontecendo, então verifica primeiro, né, se é um tombamento municipal, estadual, né? Ou já procura o profissional direto que ele vai te informar melhor. E eu sempre digo para os meus alunos, né, quando a gente faz a disciplina de técnicas retrospectivas e geralmente quando a gente faz projetos de intervenção, né? É possível fazer praticamente tudo, só que tudo tem que ser muito bem justificado, Uhum, né? Por que que eu estou fazendo aquele tipo de intervenção? E tudo tem que ter um respeito, né, às características que levaram aquele bem cultural, né, a ser patrimonializado, tombado e tudo mais. Então, tendo, né, essas duas ideias, essas duas diretrizes, a gente entende que dá para conviver tranquilamente, né, com patrimônio cultural, né, não só tem a agregar em geral a nossa sociedade, né, e até esses proprietários. Então, enquanto a gente tiver, né, o patrimônio cultural sendo um ônus para esse proprietário, a gente não vai ter grandes avanços. Mas a partir do momento, né, que a gente conseguir enxergar, né, que isso pode ser um benefício não só a longo prazo, não só para as próximas gerações, mas para essa apropriação, né, de uma sociedade contemporânea, eu acho que a gente vai avançar bastante nas questões da preservação, né, do patrimônio cultural, principalmente aqui nesse caso edificado. uhum, uhum. Sobre as minhas redes sociais, né, eu vou passar, na verdade, é, o Instagram do curso de arquitetura aqui da Univille. Legal. Uhum, Eu tenho, né, sim, o escritório, só que por enquanto, né, eu estou assim investindo mais o meu tempo e as minhas energias, né, uhum, atualmente, eu acabei não falando, eu sou coordenador aqui de São Bento do Sul, né, do curso de arquitetura e urbanismo, então eu vou deixar arc.sbs, né, arroba uhum. arc.sbs,
Então, a gente, né, vocês conseguem acompanhar um pouquinho do que o nosso curso faz, né? Então, a gente tem diversas ações, né, de curricularização da extensão universitária, que aos pouquinhos a gente está gerando aqui dentro e vai começar a chegar, né, aqui para a comunidade. Uhum, E fazer um agradecimento geral, né, não só pelo convite, mas também agradecer na JTCI todo esse movimento, né, para que o nosso patrimônio cultural ele seja realmente sempre discutido, né. Eu acho que isso faz parte da construção, né, da ideia, né, do que a gente considera como patrimônio cultural desse campo, né, de que a gente chama. Então, desde lá, né, de que foi que surgiu essa uhum. ideia, até hoje teve várias alterações, né, ou várias mudanças, mudanças eu não digo, mas assim, ajustes, né, nesse pensamento em cada tempo, né, que a sociedade passa. E eu acho que essas ações, elas vêm só para contribuir, né, eu acho que para a sociedade em geral, a gente só tem a ganhar com essas discussões. Com certeza. William, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Foi uma conversa riquíssima, né? E trazendo realmente os exemplos práticos aqui da nossa cidade. As pessoas com certeza que vão assistir esse episódio do podcast aqui vão diferenciar o seu olhar agora quando passar por esses imóveis e principalmente quando ouvirem agora a banda Tremel também vão conseguir ouvir ela com um outro sentido, eu acredito, né? Então, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho aí frente ao curso de arquitetura da Univille também. E a gente fica por aqui, então, com o último episódio. Foram 8 episódios, gente, com muito conhecimento compartilhado, boas práticas compartilhadas, com convidados super especiais que vocês podem aqui assistir e assistir novamente e mandar também a gravação para pessoas que vocês têm aí nos seus contatos e que se conectam muito com esse tema do patrimônio histórico. Muito obrigada por estarem comigo aqui nesses 8 episódios e a gente fica por aqui.